Boa noite, meu nome é Daniel, a paz do Senhor, que coisa preciosa, tanta coisa já aconteceu hoje, né? Deus fala para a gente de tantas formas. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé um pouquinho para a gente ler um versículo da palavra de Deus, assim a gente se movimenta um pouco também. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 de João 5, 19. A palavra de Deus diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, já tão abençoados, Senhor, pelo louvor, pela música, pelas histórias, Senhor Deus, pelo desafio, Pai. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a que os nossos olhos espirituais sejam abertos para realidades que talvez nós não estamos enxergando, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja exposta de forma clara e o nosso coração esteja aberto e preparado, o nosso coração e a nossa mente, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Nós colocamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do Teu altar, para que o Senhor fale conosco, Pai. Faça-nos entender, faça-nos perceber a realidade espiritual em que estamos vivendo. Faça-nos, Senhor Deus, perceber que existe muito mais do que aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos naturais. Faça-nos, Senhor Deus, nos sentir desafiados a viver, Senhor Deus, essa realidade do Teu reino, a viver, Senhor Deus, uma vida que é usada pelo Senhor para transformar outras vidas, que esse desafio caia no nosso coração, de forma, Senhor Deus, a alterar a nossa agenda, alterar as nossas prioridades, alterar, Senhor Deus, a forma como a gente enxerga cada situação, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, colocar este momento aqui diante do Teu altar, para que o Senhor fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, o desafio hoje é a gente trabalhar um pouquinho o tema da batalha espiritual. A gente está falando de proclamação, estamos vivendo essa série, temos ouvido muitas coisas, temos sido desafiados, e às vezes nós temos medo, temos receio, nos sentimos tímidos, envergonhados de falar no nome de Jesus, de proclamar, de convidar a pessoa para participar do nosso pequeno grupo, ou de simplesmente testemunhar, dizer o que Deus fez na nossa vida. E isso muitas vezes deve-se ao fato de que a gente não tem uma realidade, não tem uma percepção da realidade espiritual, da batalha espiritual em que nós estamos envolvidos e fomos inseridos. Tudo o que existe no reino sobrenatural, muitas vezes a gente não tem essa percepção e acabamos errando. Muitos de nós, muitas igrejas erram para um extremo ou outro. Ou a gente cai no erro de achar que tudo é espiritual, tudo que acontece é espiritual, então a gente tem que batalhar única e exclusivamente no campo espiritual. Tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo foi armação de Satanás. E aí, se você vai falar de Jesus com a pessoa e a pessoa bebe, aí você vai e expulsa o demônio da bebida, é pilintra. Se a pessoa se envolve com prostituição, aí você acha que tem que expulsar a pombagira, e você começa a enxergar tudo simplesmente no âmbito espiritual, todas as situações. Você começa a enxergar a sua vida, as coisas que acontecem na sua vida também do ponto de vista de ataque de Satanás. Então você gasta em cartão de crédito, e aí paga o mínimo no cartão de crédito e a dívida só aumenta, e quando está o buraco, seu nome está sujo, aí você fala: é cilada de Satanás, está repreendido no nome de Jesus. Não é, foi você que gastou demais, foi você que não se controlou. Então existe esse erro da gente supervalorizar demais as coisas espirituais, e o diabo, e muitas vezes ele não tem culpa
de nada daquilo que a gente está dizendo que ele tem culpa, é culpa nossa, é pecado nosso, nós nos deixamos nos levar. Às vezes a gente até espanta as pessoas para o Evangelho, porque a gente já chega dizendo que é o diabo na sua vida, está repreendido em nome de Jesus, e a pessoa, puxa, mas agora você está dizendo que eu estou cheio do capeta. Eu já vi muita gente se afastando do Evangelho por conta desse tipo de abordagem. Esse é um erro, e é muito comum no meio evangélico. Mas tem o outro erro, que é ignorar a batalha espiritual e a realidade espiritual em que nós estamos inseridos. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O outro erro é a gente ignorar isso, é a gente não perceber que muitas vezes existe uma batalha espiritual, é a gente não perceber que a gente está tentando trazer o reino, o evangelho para uma pessoa através de argumentação lógica, através de estratégias, de tudo quanto é armadilha que a gente consegue fazer, mas por trás ali existe uma batalha espiritual, existe uma mente presa por Satanás, e a gente precisa entender isso, orar, buscar. Por isso, na dinâmica aqui, é proposto que a gente faça a oração, o jejum, porque essa luta, gente, não é luta contra carne, contra sangue, é luta contra poderes espirituais do mal, que dominam e que tentam dominar a mente das pessoas. E a gente muitas vezes não percebe isso. Então nós não podemos nem cair no erro de achar que tudo é coisa do diabo, tudo é o diabo que fez, mas a gente também não pode cair no outro erro, de achar que não existe essa batalha espiritual. E muitas vezes, por nós não entendermos a realidade em que estamos inseridos, a gente comete erros graves e não alcançamos aquilo que Deus propôs que a gente alcançasse. Nós precisamos entender a realidade, precisamos perceber a realidade em que nós estamos inseridos. E João aqui, ele nos confronta com duas realidades. E ele nos confronta já pressupondo que isso está claro na mente da gente. Ele começa dizendo: sabemos. Isso é algo que deve estar claro na sua mente, é algo que deve estar claro no seu coração, que deve fazer parte do seu dia a dia, deve fazer parte do meu dia a dia. Sabemos, a primeira realidade é que nós sabemos que somos de Deus. E aí eu te pergunto, você sabe que você é de Deus? Você pode dizer isso com convicção? Essa é a primeira realidade. Se você não tem a certeza, a convicção de que você é de Deus, você não vai conseguir enfrentar a batalha espiritual. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo por trás das ações e atitudes das pessoas. A gente precisa entender, saber, ter a certeza que nós somos de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, e aqui eu quero fazer uma pausa. A gente costuma fazer um desafio sempre no final do culto. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, e a gente sempre faz, e vamos fazer, mesmo que ninguém queira, a gente nunca pode deixar de fazer esse desafio. Mas eu quero, já agora, lançar a seguinte pergunta para o seu coração. Você tem a certeza que você entregou a sua vida para Jesus, de que você é filho de Deus, e eu quero te trazer a realidade de que você só pode dizer mesmo que você é de Deus, através de Jesus Cristo. Para que você saiba que você é de Deus, você tem que entender que isso só é possível através de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Somente um mediador. Se você acha que você é de Deus porque você é bonzinho, nunca matou ninguém, nunca foi preso à toa, nunca mentiu para a mulher, você não é de Deus por causa disso.
é somente através de Jesus Cristo, somente entregando a sua vida para Jesus, somente se dando para Ele, fazendo dele o seu Senhor, o seu Salvador. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então é Jesus que nos conduz a Deus, é Jesus que nos leva até Deus. Você só pode dizer, eu sei que eu sou de Deus, se você foi conduzido por Jesus Cristo. Quem tem o Filho, 1 João 5, 12, 13, quem tem o Filho tem a vida. Olha isso aqui, que sério. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se você não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem a vida. É a realidade, a gente precisa entender a realidade. Ele continua dizendo: escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você que crê no nome do Filho de Deus. E aqui essa primeira realidade que João quer nos trazer. Você crê no nome do Filho de Deus, você fez dele o seu Senhor, o seu Salvador, você entregou o seu tempo, os seus sonhos, os seus pensamentos para ele, você tem a certeza de que ele é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, lavou os seus pecados e vai te levar para o céu, sem nenhum merecimento seu, simplesmente ele fez isso por amor a você. Então você pode dizer com o coração tranquilo: eu sei que eu sou de Deus. E se você é de Deus, eu quero relembrar a você algumas realidades que precisam estar claras nas nossas mentes, para que a gente entenda, para que o proclamar faça sentido na nossa vida, para que a gente possa ser impulsionado a viver uma vida de proclamação, de falar de Jesus, de transformar vidas. Primeiro, em Colossenses 1,13, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você que crê em Jesus, você vivia em um reino das trevas, eu vivia em um reino das trevas, nós vivíamos em um reino das trevas. A gente precisa ter a noção clara disso, precisa entender que existe o reino das trevas e existe o reino de Deus. E quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, quando a gente fez dele o nosso Senhor, Deus foi e nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. E hoje a gente não faz parte mais desse reino das trevas, a gente não faz parte mais deste mundo, nós não somos daqui, nós fomos transportados para um outro reino, fazemos parte de um outro reino. Essa realidade precisa estar clara na nossa mente. E não só nós fomos transportados para um outro reino, mas nós fomos feitos sacerdotes desse reino. Apocalipse 1, 5 e 6 diz: ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Você foi liberto do império das trevas, você foi tirado das garras de Satanás, você está livre do domínio de Satanás sobre a sua vida, você está livre do domínio do pecado sobre a sua vida, você foi transportado para um novo reino, e nesse reino você foi feito sacerdote. Você foi feito aquele que vai servir a Deus neste mundo, que vai fazer aquilo que Deus quer que seja feito nesse mundo, vai fazer a obra de Deus neste mundo, porque você foi feito, eu fui feito, nós fomos feitos sacerdotes. Sacerdote não é aquele que tem o título de pastor, sacerdote não é aquele que está à frente de uma igreja, de uma congregação. Sacerdote somos todos nós. Porque nós vivemos em outro reino, fazemos parte de outro reino, e mais do que transportado para esse novo reino, mais do que feitos sacerdotes desse reino, tem algo muito mais profundo, muito mais importante. Nós também somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. 2 Coríntios 5:20 diz: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus.
Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação, somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? O embaixador é alguém que pertence a um reino, mas está implantado em outro reino, para representar aquele reino, para falar por aquele reino, para dizer o que aquele reino diz, para mostrar o que aquele reino pensa, para representar nas decisões o que aquele reino faz. O embaixador do Brasil na Inglaterra, nos Estados Unidos, seja onde estiver o embaixador do Brasil, ele não é daquele país onde ele está lá representando o Brasil, está falando em nome do Brasil. E Deus diz que nós que somos de Deus, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós que fomos transportados do império das trevas e fomos levados para o seu reino, nós somos embaixadores nesse reino, fomos transportados, mas estamos vivendo em outro reino. Fazemos parte de um reino e vivemos em outro. Essa realidade precisa estar clara na nossa mente. Essa realidade precisa estar viva no nosso coração. Não somos desse reino, mas estamos aqui para representar o reino de Deus, para falar em nome de Deus. Você é um embaixador de Jesus, você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. O representante de Deus aqui na terra, onde você estiver. O representante de Deus não é o Papa, não é o pastor, não é um sacerdote profissional. O representante de Deus aqui na terra é você, que é de Deus. Onde você estiver. A embaixada é um pedaço do país em outro país. Onde tem a embaixada, aquele terreno, aquele local, é do país que está ali sendo representado. Onde você bota o seu pé, você está colocando o reino de Deus, onde você caminha. Você leva o reino de Deus para o seu trabalho, você leva o reino de Deus para a sua vizinhança, você leva o reino de Deus quando você vai ao shopping, você leva o reino de Deus quando você vai ao supermercado, você leva o reino de Deus por onde você anda, porque você é embaixador do reino de Deus. Você representa esse Deus, você foi liberto no nome de Jesus e faz parte desse novo reino. Mas João nos confronta também com uma outra realidade. Talvez se a gente tivesse só essa realidade na nossa mente, que nós fomos transportados, glória a Deus, nós somos agora sacerdotes, glória a Deus, nós somos embaixadores, glória a Deus, e eu vou curtir isso daqui, glória a Deus, eu estou no novo reino, né, eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte do reino do bem, eu faço parte desse reino. Mas João nos confronta com uma outra realidade. Nós sabemos também que o mundo todo está sob o poder do maligno. E a gente precisa ter essa realidade muito viva e clara na nossa mente e no nosso coração. Porque a gente é anestesiado pelas notícias ruins que aparecem nos jornais, na televisão, as notícias que nós recebemos dos nossos amigos. É uma família que foi destruída, é um menino que está nas drogas, é alguém que foi assaltado, que morreu, e a gente vai se acostumando com a desgraça que o diabo tem feito nessa terra. Aí a gente então precisa entender que existe uma batalha espiritual, existe um reino das trevas, existe um reino do mal, que trabalha, que pensa, que analisa e que coloca em prática ações para destruir. Jesus disse que o diabo veio apenas para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo isso, ele está agindo, ele está destruindo vidas. Ele está levando vidas para o buraco, destruindo famílias, destruindo casas, destruindo pessoas, destruindo dignidade, levando as pessoas para o buraco e talvez até enganando, trazendo até coisas boas deste mundo, e a pessoa então se afasta de Deus. O diabo está agindo, guerras, violência, drogas, corrupção, imoralidade, traição, dor, tristeza, desesperança, inveja, egoísmo, maldade. Satanás está agindo, está infiltrado nos lugares, nos antros, fazendo o que ele mais sabe fazer, que é roubar, matar e destruir vidas, amigos nossos. Com certeza você conhece alguém que está sendo destruído pela mão de Satanás. E o diabo muitas vezes usa a artimanha de nos enganar. O diabo usa artifícios para falsificar aquilo que Deus criou. Se a gente olha, por exemplo, para a história recente, né? Quantas guerras o diabo
trouxe para o nosso mundo. Se a gente olha um pouco mais para trás, Primeira Guerra Mundial, uma guerra envolvendo o mundo inteiro, Segunda Guerra Mundial, Hitler, o Holocausto, quanta coisa horrível. Isso, Satanás agindo para matar, roubar, destruir vidas. Mas aí a humanidade, com um pouco da semente que tem do amor ali no coração, começa a se mover e dizer assim, vamos contra as guerras. Aí década de 60 e 70, começa paz e amor, os hippies e tudo. E o diabo fala, não tem problema, eu vou usar isso também. Aí vem o amor livre. Vamos então usar, né, o diabo, vamos então usar o amor, já que as pessoas estão buscando isso. Amor livre, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. E aí a coisa começa a ficar livre demais, e tudo em nome do amor, e em nome da realização do meu desejo. Puxa, eu tenho direito, eu quero realizar os meus sonhos, e você tem toda uma armação de Satanás trabalhando para cegar a mente das pessoas, sendo levados para uma realidade de achar que estão fazendo coisas boas, mas a consequência disso, ao trazer esse amor, ele inverteu e transformou num amor próprio. Eu posso ficar com quem eu quiser, eu tenho liberdade, e a coisa foi se deteriorando, e acabou entrando num estágio de deterioração de princípios e valores que Deus criou, a família, o lar, o respeito. A gente hoje, como consequência disso, não temos mais respeito. Os filhos não respeitam mais os pais, não respeitam a autoridade, não respeitam os professores, em nome de viver o seu próprio sonho, o seu próprio prazer, o seu próprio eu. E o diabo vai assim, transformando, mudando, e a gente precisa entender que ele está agindo aí. Jesus disse várias vezes que ele era o príncipe deste mundo. Se a gente entende que a gente está numa realidade espiritual, que nós fomos separados, nós fomos resgatados desse império que diz que em nome do amor próprio eu destruo minha família, desse império que diz que em nome do amor próprio eu vou me enfiar na prostituição, nas drogas, na bebida, que em nome do amor próprio eu vou acabar destruindo a vida daqueles que estão à minha volta. Deus nos libertou disso, irmãos. Deus nos tirou disso, nos colocou no reino dele, do filho dele, mas tem pessoas lá, tem pessoas vivendo essa realidade, tem pessoas presas, subjugadas por Satanás. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí eles não conseguem ver, não conseguem perceber, o diabo está cegando o entendimento, usa de estratégias. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo simples. O diabo se levanta contra tudo que vai falar do nome de Deus, tudo. Então eu vou dar dois exemplos simples, das duas maiores religiões, né, da nossa sociedade, o catolicismo e os evangélicos. Eu só quero dizer aqui assim, para vocês entenderem. Por exemplo, quando a gente pensa, quando fala para o mundo, certo? Padre, a primeira coisa que vem na mente é a questão da pedofilia. E, na verdade, a gente sabe, gente, que isso é uma armação de Satanás para se colocar contra tudo o que está se falando em nome de Deus, para envergonhar. A gente sabe que não são todos os padres, a gente sabe que tem padre ali realmente tentando levar alguma coisa, a gente discorda, né, da teologia, da doutrina, mas o diabo é muito esperto, porque ele quer se levantar contra tudo que se diz em nome de Deus, e envergonhar, e envergonha. Agora, quando fala de pastor, qual a primeira palavra que vem na mente da gente? Ladrão, né? Que triste, gente. Que triste. Entenda, isso é uma batalha espiritual. O diabo está querendo cegar a mente do mundo. Quantas pessoas, se eu fosse pedir aqui para cada um levantar aqui e contar a história de que quis convidar alguém, quis falar do evangelho, e a pessoa fala assim, eu não vou não, para dar dinheiro para pastor? Eu tenho certeza que tem muitas histórias aqui.
Sabe o que é isso? É batalha espiritual. Infelizmente tem alguns poucos, e o diabo coloca esses poucos na mídia, para chamarem a atenção. Alguns poucos que estão roubando, que estão realmente indo atrás de dinheiro, que estão usando o nome de Jesus para enriquecer, mas é a minoria. Quantos pastores se dando a vida, dando o corpo, dando a alma, tirando do próprio bolso para abençoar outros, se sacrificando. Mas o diabo está armando toda a estratégia dele. Nós precisamos entender que isso é uma batalha espiritual. Precisamos entender que nós somos de um reino, mas estamos implantados, inseridos nesse reino, cujo príncipe é Satanás. E a gente então, assumindo a nossa posição de embaixador, de sacerdote, a gente começa então a agir e a guerrear e a batalhar, sabendo que essas hostes do mal, elas não têm poder nenhum sobre o nome de Jesus. E através do nome de Jesus, a gente pode destronar, a gente pode derrubar, a gente pode acabar com essa cegueira que ele tem trazido na vida das pessoas. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não tem essa realidade. Entenda, meu irmão, você foi resgatado do império das trevas, pertence ao reino de Deus, mas é embaixador nesse mundo, é sacerdote, é ministro da reconciliação, para anunciar a salvação, anunciar as virtudes de Jesus. Você foi chamado para isso. O problema, qual que é o problema? O que acontece com a gente? É que muitas vezes a gente perde o foco. Essa realidade espiritual do que aconteceu com a gente e do que está acontecendo no mundo, a gente perde a noção disso e começa a desviar os nossos olhos para as coisas naturais, para as coisas carnais, para o dia a dia, para a nossa vida, e perdemos o foco daquilo que está acontecendo espiritualmente. Existe uma luta pessoal em cada um de nós. Cada um de nós enfrenta uma luta que nos puxa para a carne, para as coisas da carne, para o nosso dia a dia, e esquecendo da realidade espiritual que está acontecendo. Gálatas 5:17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E existe uma batalha espiritual interna, nossa também, que faz com que a gente perca o foco, e no fundo a gente não consegue fazer aquilo que a gente queria ser instrumento de Deus, a gente queria ser usado por Deus, a gente queria ver vidas sendo salvas através da nossa vida, mas a gente não consegue, porque existe uma luta dentro de nós, a nossa carne puxando para olhar para os problemas, para olhar para as dificuldades, para olhar para as nossas contas, para olhar para a doença, para olhar para as finanças, para seja o que for, trazendo a gente para a carne, para os nossos desejos carnais, de amor, de relacionamento, de seja o que for, muitas vezes coisas lícitas, mas que desviam o nosso foco. Existe essa luta. Jesus, quando fala da parábola do semeador, que ele fala que o semeador lança a semente, e a semente então cai à beira do caminho, cai em solo rochoso, cai entre os espinhos. Ele está falando ali para os discípulos. Às vezes a gente acha que aquilo ali é o que recebeu a semente, é o que foi salvo, o que não recebeu não foi salvo. Mas ele fala ali da frutificação da semente, ou seja, a frutificação da palavra de Deus no nosso coração. Quanto fruto produziu, quanto daquilo que a gente faz. Então você recebe a palavra de Deus, você é estimulado, você lê na sua casa, você estuda, você vai no seu pequeno grupo, você compartilha, você vem aqui, ouve a palavra de Deus, mas parece que o fruto não está acontecendo. Jesus fala assim, falando da terceira semente, a que cai entre os espinhos. Em Mateus 4, 18 e 19, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, tudo isso daqui é para dizer, até esse momento aqui é para dizer assim, nós precisamos olhar e botar os nossos olhos no foco correto.
E existe uma guerra, uma batalha, que tenta puxar o nosso foco para a coisa errada e fazer com que a gente não seja frutífero. Essa batalha não é só o diabo, como eu disse, mas tem o diabo agindo, tem o mundo agindo, tem a nossa própria carne agindo. E aqui, a gente foi desafiado aqui, na dinâmica que o Jones conduziu, uma das coisas ao jejum. E eu quero trazer aqui o jejum como uma estratégia. O meu desejo é resgatar, o nosso desejo aqui é resgatar o jejum como uma estratégia, não como uma ordenança, não como um mandamento, porque jejum não é ordenança, não é mandamento. Mas muitas vezes por causa dos erros, assim como os erros da visão espiritual, a gente acaba tirando os olhos disso e tendo um olho totalmente horizontal. Muitas vezes também, por causa dos erros que acontecem no meio evangélico a respeito do jejum, a gente acaba negligenciando essa prática. Restaurar a prática é melhor do que a gente negligenciar por completo. Então, eu quero que a gente pense, reflita, hoje, essas semanas, a respeito dessa batalha espiritual, dessas coisas, e olhe para o jejum. Quero só dar algumas palavras rápidas sobre o jejum. Não quero aqui fazer um estudo delongado, teria muita coisa para dizer, mas não é esse o intuito. O desejo maior é que essa realidade do reino espiritual seja clara ao nosso coração. Então, só para deixar claro para aqueles que acham que o jejum acabou no Antigo Testamento, acham que jejum era uma prática única e exclusivamente judaica, parte do Velho Testamento. Não vou trazer nenhum texto do Velho Testamento, vou trazer algumas coisas do Novo Testamento para mostrar que o jejum fazia parte. Primeiro Jesus, pessoas do Novo Testamento jejuaram. O próprio Jesus jejuava. Em Mateus 4, 1 a 3, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele. Jesus jejuava. Ele foi para o deserto jejuar. E Jesus não só jejuava, como ele pressupunha que a gente também jejuaria. Quando ele vai ensinar sobre o jejum, e a gente vai também falar um pouco sobre isso, ele não fala assim, não jejues. E ele nem fala assim, se vocês jejuarem. Ele diz assim, quando vocês jejuarem. Então Jesus pressupõe que o jejum é uma prática que faz parte da vida de todo aquele que quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus, que quer ter uma vida de consagração, não uma ordenança, mas uma prática. Paulo jejuou. Paulo diz em 2 Coríntios 6, 3 e 5, não damos motivo de escândalo a ninguém, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. E 11, 27, ele diz, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo passou fome e sede, mas essa fome e sede foi imposta a ele em situações. Ele não considera isso jejum. Fora os momentos que ele teve que passar fome e sede, ele dedicou tempo de jejum a Deus. A igreja primitiva também jejuava. Em Atos 13, 2 e 3, diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Fazia parte de uma prática da igreja, o jejum e a oração. E essa prática continuou. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja através do jejum e oração, e na sequência, no capítulo 14, verso 23, diz assim, Paulo e Barnabé, aí nas igrejas que eles estavam implantando, designaram-lhes presbítero em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então o jejum é uma prática, é uma realidade para os nossos tempos. De novo, não é uma ordenança, mas é uma prática saudável que nos ajuda a ter uma vida de maior consagração a Deus, de subjugar essa carne que fica nos puxando para um foco errado. Mas esse jejum, ele não pode ser uma barganha com Deus,
Esse jejum, ele não pode ser uma tentativa de conseguir algo para Deus. Esse jejum não é para um propósito específico de conseguir isso ou aquilo. O jejum, antes de mais nada, é uma consagração ao Senhor. É uma dedicação da sua vida ao Senhor. É uma dedicação daquilo que te é mais importante para poder se dedicar a Deus. Lá em Zacarias 7:5, Deus fala: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Deus estava questionando que o povo fazia a prática do jejum, mas era simplesmente um ritual religioso, era para cumprir, e ainda ficavam brigando com Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor não está vendo que a gente está jejuando? Por que o Senhor não faz isso, não faz aquilo? E Deus fala assim: pergunta se eles estão jejuando para mim. Se é uma dedicação ao Senhor, uma consagração, uma entrega, daquilo que é importante, daquilo que é vital, daquilo que eu mais gosto, eu vou dedicar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu vou me abster disso aqui, porque eu quero ter mais intimidade contigo, porque eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é mais importante. O jejum não muda o coração de Deus, o jejum muda o nosso coração. E ele deve ser visto e enxergado dessa forma. O jejum vai nos ajudar também a controlar aquilo que tem controlado a gente. E aqui eu quero propor não só o jejum de alimento, que a Bíblia mostra claramente, parcial. Aí se a gente fosse fazer um estudo, né, tem jejum parcial, né, comeu só aquilo outro, não comeu tanto tempo. O que eu quero propor é, talvez você está precisando de um jejum de algo que tem te dominado, te tem controlado, algo lícito. A palavra fala em 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Coisas lícitas. Você quer ver eu pegar você aqui? Facebook. Tenta ficar uma semana sem Facebook. Faça um jejum de Facebook. Aí você vai saber quem está dominando quem. Se é você que domina o Facebook ou é o Facebook que está dominando você. Cafezinho. Faça um jejum de cafezinho. Será que você domina o cafezinho ou o cafezinho está dominando você? Refrigerante. E aqui, gente, presta atenção, eu não estou nem falando da questão da saúde, que é importantíssimo, mas que seja mais do que isso, que seja um propósito de consagração ao Senhor. Não vale você usar desculpa de uma dieta, de uma coisa e dizer assim: eu estou jejuando, né? A barriguinha cresceu mais, e agora eu vou dar uma reduzida, e já aproveito e junto aqui, né? Jejum e dieta. Ó, Senhor, estou fazendo um jejum, mas para a barriga diminuir. Não resolveu nada. Jejum é uma consagração a Deus, é uma dedicação daquilo que é mais importante. O jejum nos prepara para a batalha. Aqui tem exemplos claros. Jesus jejuou antes de começar o ministério dele. Paulo e Silas, a igreja jejuou por eles antes deles começarem o ministério. Por quê? Porque o jejum é consagração. Então, atentos simplesmente aos perigos. Não achar que jejum é uma ordenança. Não achar que o jejum é para você obter algo de Deus. E aí muita gente confunde, eu já vi isso muito. Muita gente confunde jejum com greve de fome. Ao invés de fazer jejum, faz greve de fome. E eu já vi isso tanto que eu já vi na minha vida. Eu já fiz greve de fome com Deus. Teve um momento na minha vida que a coisa estava tão difícil, tanta luta, e eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo, e eu falei assim: Senhor, eu agora vou entrar em jejum, e eu só vou parar quando o Senhor me responder o que o Senhor está querendo da minha vida. Aí fiquei 3 dias sem comer, só bebendo. Aí deu 3 dias, eu ia trabalhar assim, já meio tonto, né? O cérebro já não funcionava direito, meu corpo nem estava preparado para isso. Isso é greve de fome. Sabe quanto tempo depois Deus me mostrou o porquê que eu estava passando por aquilo ali? 4 anos depois, já pensou?
um jejum de 4 anos. Misericórdia, isso é greve de fome, gente. Não é greve de fome, jejum é consagração, é me derramar na presença de Deus, é me entregar a Ele. O jejum não pode ser feito para mostrar para os outros. Olha como eu sou espiritual, olha que eu jejuo. Aquele texto que eu citei de Jesus, está em Mateus 6,16, ele fala: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. É algo para você e Deus. Aí quando a gente fala assim, vamos fazer no pequeno grupo um jejum, está errado? Não está errado. Porque aqui a gente não está fazendo para mostrar para o outro que é espiritual. O que Jesus está condenando aqui é quando a gente decide mostrar um para o outro que é espiritual. A igreja lá em Atos não fez um jejum coletivo para enviar Paulo e Barnabé? Então nós como pequeno grupo, eu fico imaginando, gente, o desafio da gente ter encontros facilitadores no final desse mês. Na última semana, eu fico imaginando essa igreja, os pequenos grupos, fazendo os encontros facilitadores, a igreja buscando se consagrar ao Senhor, para ter a percepção espiritual, para estar mais perto de Deus, para ouvir a batida do coração de Deus mais de perto, para renunciar à sua própria carne, o seu próprio eu, e falar assim: Senhor, eu sou o teu, eu quero viver ao teu lado. E a gente então, na última semana desse mês, a maioria dos pequenos grupos aqui fazendo encontros facilitadores. O que vai estar acontecendo no reino espiritual nessa cidade? As hostes de Satanás vão estar com medo, porque vão estar perdendo. Muitas vidas sendo alcançadas, porque a igreja do Senhor decidiu se consagrar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A igreja se consagrando, decidindo assumir um papel de sacerdote, de embaixador, de ministro da reconciliação, e trazendo almas e almas que estão perdidas. Deus quer isso para a gente. Eu queria dar um exemplo prático disso, para a gente encerrar. Queria chamar aqui um pessoal que vai dar um testemunho, sobre justamente essa questão da batalha, da luta, do convidar, do orar, e o que Deus fez através da vida deles. Eles estão aí? Aqui, glória a Deus. Então eu vou pedir para vocês contarem a história de vocês aí, como que Deus fez, o que aconteceu. Oi. Bem, pessoal, é difícil estar aqui em cima. Primeiramente, boa noite, meu nome é Gabriel. Casado com a Alessandra há 10 meses, e esses 10 meses foram muito intensos nas nossas vidas, né? Para quem já casou, assim, para quem não casou em Cristo, casou na Igreja Católica, desculpe se eu falar alguma besteira, é difícil porque tem todo um processo de casamento que demora muito, preparar um casamento 2 anos, 1 ano, e aí a gente sai do foco do casamento e fica no foco da festa. E isso perde toda a pureza do que é a união de um casal. E isso aí foi crucial, foi a gota d'água para que todo esse processo de conversão que houve na minha vida e na Alessandra ocorresse. Esse cara aqui estudou comigo desde pequeno, desde 5 anos de idade, e a gente passou uma adolescência muito normal, assim, aos olhos do mundo. A gente curtia festas seculares, a gente curtia tudo que vocês conhecem aí que não é bacana. Mas aí, de repente, esse cara começou a ir em outro caminho, e os nossos amigos começaram a ter motivo para zombar dele. E eu fiquei observando, cara, o que é que esse cara tem de diferente que ele se afastou da galera e ele continua rindo, continua bacana? E eu, nesse período que antecedeu o meu casamento, que foi um período muito turbulento com a minha noiva e com minha família e com as pessoas ao redor, eu procurei ele. E eu vi que ele tinha muita coisa para falar para mim. E aí, o que eu estava vazio, ele me preencheu. Então, o que me encantou nele foi gestos e comportamento. Foi através disso que ele começou a proclamar em minha vida, até mesmo sem eu saber, e talvez até sem ele ter a intenção, sem ser intencional. Mas isso ocorreu. E ele, 2 fins de semana antes do meu casamento, ele me chamou para um encontro de amigos, né, que era o PG, e eu não sabia nem o que era isso. Eu disse, cara, eu não vou agora não, porque a Alessandra, minha noiva, não está com cabeça para isso, e vai ser um desastre eu chamar ela para esse momento. Mas
assim que eu casar, eu vou. E assim eu fiz. Eu casei no sábado, na segunda eu fui para o meu primeiro PG. E aí, me impressionou muito, porque eu fiz o convite a ela, e ela era uma pessoa muito difícil, e de cara ela aceitou, sem explicação nenhuma. E eu, bacana, fomos para o PG, e no PG começou a ser falado do amor de Jesus, falado do que ele representa e o que ele pode fazer em nossas vidas. E isso foi fenomenal, porque a minha vida, a vida da Alessandra, começou a tomar um rumo tão bacana, que eu comecei a me encher de felicidade, me encher de coisas boas, sem saber o motivo. E então, quando a palavra começou a entrar, a fazer parte das nossas vidas, foram 4 meses. Ela se converteu em um PG, e eu me converti aqui, sentado bem ali. E então, é só para finalizar, como a graça de Deus é importante, como pessoas como esse cara aqui é importante na minha vida, na vida de qualquer outras pessoas que estão precisando de Jesus. Eu tenho aí uma lista imensa de amigos que eu já estou querendo uma oportunidade para, através de gestos e conduta, poder atingir ele, o coração dele, e ele aceitar o que eu aceitei e ele viver a vida que eu estou vivendo hoje. Para finalizar aqui, eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer essa esposa maravilhosa e quero agradecer o meu PG por fazer eu viver igreja e estar no Evangelho todos os dias. Quero passar a palavra aqui para a Alessandra, que ela vai falar um pouco da experiência que ela teve no PG e como a vida dela mudou através dessa atitude. Muito bacana. Boa noite, meu nome é Alessandra, como o Gabriel falou. Ele falou que não teve explicação porque de eu ter ido para o pequeno grupo, ter aceitado logo de início, né? E hoje eu já sei que tem sim uma explicação, já foi Jesus Cristo agindo nas nossas vidas, sem a gente saber. Antes mesmo do convite ser feito, o nosso nome já estava sendo colocado dentro do pequeno grupo, já estava em oração por nós. E então foi só o Espírito Santo trabalhando e de repente aceitamos o convite e fomos. E esse pequeno grupo, o que a gente mais achou, o que mais a gente se espantou foi o cuidado que eles tiveram conosco. Pequeno grupo do Orlando e da Vanessa no início, e eles tiveram cuidado não só daquele cuidado do dia do pequeno grupo, mas o da semana, todos os dias, de estarem sabendo como a gente estava, acompanhando mesmo nossa caminhada, sem recriminar, tirando nossas dúvidas e mostrando o que é realmente ser um cristão, o que é o amor de Jesus Cristo para a gente. E a Maria Fernanda, minha amiga, viramos amigas através de Jesus Cristo, e ela foi me mostrando o que é ser uma esposa, o que é ser uma mulher submissa perante o que Deus fala, o que é bíblico. E foi tudo isso que foi nos transformando e nos trazendo até aqui. Então, a gente sempre fala, e minha conversão aconteceu dentro de um pequeno grupo. A gente já vinha há alguns dias, alguns domingos vindo para a igreja, tinha um apelo, algumas vezes eu quis manifestar, mas a vergonha, a timidez não me deixou. E em um dia de pequeno grupo, nosso grupo já era bem imenso, era composto de pessoas de fora, que não eram da igreja, já tinha essa característica antes mesmo da série Proclamar. E o Orlando, nesse dia, ele resolveu fazer o apelo. E lá o Espírito Santo trabalhou em mim e me disse, agora é a sua hora, aceite que agora é a sua vez. E eu fui tomada de uma emoção imensa, de um amor que me preenchia, e não tinha como dizer não para esse Jesus Cristo maravilhoso, esse Deus que a gente conheceu. Então,
A gente agradece a essa igreja maravilhosa que tem cuidado da gente, que tem nos mostrado o verdadeiro amor de Cristo. Amém. Vou passar a palavra para o Jorge, Maria Fernanda. Boa noite, igreja. Meu nome é Jorge. Sou casado com a Maria Fernanda há quase 2 anos. E, assim, a história deles é muito, muito linda. E eu não tenho nem muito o que falar aqui. Na verdade, as minhas palavras são mais de gratidão a Deus. Gratidão, gratidão por poder ser usado por Deus, mesmo diante de, sei lá, toda a minha pequenez, das minhas falhas. Mas Deus, com a misericórdia dele, ele me permitiu abençoar a vida deles e não desistir. Eu sou amigo do Gabriel há mais de 20 anos, talvez. A gente tocou na primeira banda de rock juntos, né, muitos anos atrás, e viveu muita noitada juntos. E para honra e glória do Senhor, hoje, antes de estar aqui, ouvindo esse testemunho maravilhoso, a gente estava ali juntos tocando no Radical, ministrando ali, né? Então, cara, Deus é maravilhoso e realmente a minha palavra aqui é de gratidão, total gratidão a Deus por realmente nos usar. E cada um tem um estilo diferente aqui, talvez tem gente que é mais metódica, tem gente que é mais espontânea. Se você é um cara muito metódico, usa essas estratégias do proclamar, do pequeno grupo, vamos fazer um encontro facilitador, dá o nome que você quiser. Dá o nome que você quiser, mas não perde a oportunidade de chamar uma pessoa que você conhece, que você ama, que no meu caso já era muito natural. Já falava de Jesus para Gabriel já. Ele ia lá em casa, ele chegava lá chorando, chegava lá contando um monte de coisa, enchendo o ouvido de coisa e eu ouvindo lá, orando com ele e tal. Então, quando surgiu no nosso pequeno grupo a história da gente, não, vamos marcar um encontro, vamos lá marcar um dia, vamos orar por algumas pessoas, foi natural eu pensar no Gabriel e em algumas outras várias pessoas. Ele tem uma lista gigante, eu também tenho uma lista muito grande, e muitos dessa lista já foram, inclusive, ao pequeno grupo da gente. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus e dizer assim a vocês, meu irmão, gente, meus amados, usem o que Deus tem dado para vocês, para compartilhar do amor dele para outras pessoas, porque tem tanta gente precisando desse amor, dessa palavra. Eu vejo o casamento deles, que no começo tinha uma concepção total. A Alessandra pensava cada coisa sobre casamento, e às vezes a gente olhava assim, caramba, como é que pode a pessoa pensar uma coisa assim? Mas pode pensar assim. E se a gente tem uma palavra de Deus que nos orienta, por que a gente não vai compartilhar dessa palavra, desse ensino que muda tanto a nossa vida, o nosso caráter? E hoje a gente vê um casal desse recém-casado dando tanto fruto para a honra e glória do Senhor. Então, gente, glória a Deus mesmo. Por isso que a gente cada dia se apaixona mais por Jesus, e cada dia eu aqui queria até aproveitar diante de vocês mais uma vez dizer que eu preciso de Jesus. Eu só presto com Jesus, eu amo Jesus, e eu quero cada dia chamar mais gente para estar aqui testemunhando, para batizar ali e tal, e que todo mundo conheça o Evangelho poderoso de Cristo, que transforma, cura, restaura, para a honra e glória do nome dele. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Precisa dizer mais alguma coisa? Coríntios 10, 3, 5. Pois embora vivamos como homens, embora a gente esteja nesse mundo, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Vocês viram aqui que, de uma forma repentina e espiritual, no reino espiritual, a pessoa decidiu se voltar para Deus. Pelo contrário, essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O meu desejo nessa noite é que você possa sair daqui empolgado com o Evangelho de Jesus, empolgado por fazer parte do reino de Deus, por ter sido resgatado do império das trevas, desejoso de viver uma vida de consagração e de ver esses frutos maravilhosos, de poder aqui
glorificar a Deus pelo que Deus fez através da sua vida. Eu quero dizer aqui, encerrando algo que para mim é muito precioso, quando Jesus, ali diante daquela mulher samaritana, que ele leva ela até o conhecimento da verdade, e que ela sai, Jesus ali, o lado humano dele, entra num estado de êxtase. Os discípulos tinham ido buscar comida, e trazem então a comida para Jesus, e Jesus está ali naquele êxtase de uma mulher que com pouca conversa, ela entregou a vida, entendeu a verdade, foi liberta do império das trevas. E aí Jesus fala assim: eu não quero essa comida, eu tenho outra comida. A comida que eu tenho é fazer a vontade de Deus. Jesus olha para aquilo e fala: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ver as vidas sendo transformadas. E ele diz: vocês não olham os campos e veem? Pois ergam os olhos espirituais e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. É hora da gente consagrar a nossa vida, buscar as almas perdidas e resgatar vidas para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, dá-nos, Senhor Deus, uma vida de consagração ao Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, uma vida de percepção espiritual. Dá-nos, Senhor Deus, almas. Dá-nos vida, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, o privilégio, as oportunidades para a gente proclamar o Teu nome, Senhor. Que a gente ore, que a gente jejue, que a gente gaste tempo, Senhor Deus, mais contigo do que com a elaboração de argumentos, Pai. E que a gente possa ser instrumento nas Tuas mãos. Antes de ir embora, eu queria saber se tem hoje aqui alguém que de repente, esse é o seu dia de você dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser liberto do império das trevas e ir para o reino de Jesus. Tem alguém que veio com essa decisão, ou durante a palavra, a ministração, resolve tomar essa decisão? Levante uma de suas mãos, se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, eu estou te vendo. Glória a Deus. Mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: essa é a noite da minha libertação, essa é a noite da minha salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém que gostaria? Não deixe passar essa oportunidade de você. Amém, glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Sofismas estão sendo destruídos, fortalezas infernais estão sendo quebradas, a porta do inferno não está prevalecendo e vidas estão sendo salvas. Glória a Deus, glória a Deus. Não deixe passar essa oportunidade. Deus está te chamando, te resgatando e te trazendo para o reino dele. Louvado seja Deus por tua vida, louvado seja Deus porque agora você está no reino de Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é grande, no nome de Jesus. Amém e amém.